Fala pessoal, Hamilton Silva de volta em mais um episódio do Perspectiva Podcast, mais precisamente aqui na agência BCK Digital, aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Você sabe que a gente está sempre trazendo aqui um episódio diferente, né, com vários convidados aqui, e hoje não seria diferente, né? A gente gosta muito de conversar, de saber histórias, de essas dicas, né? As dicas que circulam pela internet para a gente é muito enriquecedor e a gente está trazendo aqui uma convidada também que tem esse dom de passar, de dar dicas. Inclusive, ela está com um canal que iniciou um canal com uma série de dicas e eu vou falar um pouquinho sobre isso para você, tá? Lembrando a você que na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os links, Instagram dela, o link do canal dela, para você ir lá e conhecer e ver como você pode se manter muito bem informado, principalmente quando o tema digamos assim, financeiro, na educação financeira, tá bom? Bom, vou revelar para vocês aqui a minha convidada de hoje é a dona Edna Câmara. Palmas, senhoras e senhores! Dona Edna Câmara, ela é uma das diretoras lá da Prática Eventos e tem um projeto muito legal que é o Te Orientes. Bom, primeiro quero agradecer a gentileza de ter topado vir aqui conversar com a gente para falar sobre um pouco dos projetos que você encabeça ao longo da sua jornada. Tá, boa tarde, Hamilton, obrigada. Bom, meu nome é Edna Câmara, eu sou formada em psicologia, atuo na área organizacional, gestão de pessoas, e há uns 10 anos atrás, né, eu fui convidada pela minha irmã Enide Câmara, que é dona da Prática Eventos, uma das maiores organizadoras de eventos aqui do Ceará. Ela me convidou para um desafio grande, que era exatamente abraçar, além da gestão de pessoas, que eu já fazia, né, estou lá desde 2011, quando eu saí do Sebrae, trabalhei 10 anos no Sebrae, depois da faculdade eu fiquei 10 anos trabalhando no RH do Sebrae. E aí eu fui pedir demissão quando eu me separei, tive filhos, aquela coisa de ficar mais cuidando do filho, ter uma vida mais livre de amarras de horários. E aí eu disse, não, agora eu vou ser consultora. Abri uma empresa, que é a Méritos, para ser consultora organizacional, inclusive para atender os clientes do Sebrae. Mas aí veio essa surpresa, né? Minha irmã me chamou para trabalhar na empresa familiar e eu fui a princípio para, digamos assim, abraçar a causa do RH, que era a minha seara, a minha área. Mas eu sempre fui bisbilhotando e estudando essa seara do financeiro. Eu sempre gostei de controlar meus gastos. Sempre tive, assim, muito mais acesso a viagens, a coisas que muitas pessoas que ganhavam muito melhor do que eu não tinham. E eu fui observando que era fruto desse meu comportamento. Ou seja, eu ganhava menos, mas eu vivia, de certa forma, uma vida muito mais controlada e muito mais planejada. E eu entendia que isso era exatamente advindo da minha educação financeira. Olha só. Mas vamos lá, do início. A sua jornada no Sebrae durou quanto tempo? No Sebrae eu entrei em 2021 para ser estagiária. Hum. E aí eu fiz algumas mudanças, né, que foram muito necessárias, mas foram importantes. E aí a gestora, que era a Cláudia Ramalho, gostou muito dessas mudanças e me chamou para depois do estágio, porque eu era estagiária voluntária. Eu fui digamos assim, me oferecer, né, bater a porta mesmo, literalmente, para pedir estágio, porque eu precisava de um estágio curricular de 6 meses para completar um ciclo da faculdade no último ano Ah, de psicologia. Mas eu tinha certeza que eu queria era a área clínica, eu queria ser psicóloga clínica. Até então eu tinha todo esse romantismo na minha cabeça. E aí eu me deparei com a área organizacional, a psicologia organizacional. E aí a aplicação de testes, nessa área da questão
do desenvolvimento humano, do atendimento mais, digamos assim, mais light, porque a clínica é uma coisa, um processo muito mais pesado, né? Muito mais complexo. E aí eu vi que eu me encaixaria também naquela realidade. Comecei a estudar teste psicológico, aplicação, fazer perfil, fazer seleção, que era um principal cerne, principal pilar da área da psicologia organizacional. E a questão também da liderança e dos processos, que não existe também empresa sem processo. E aí eu fui me identificando com essa área, fui ficando, passei, em vez de 6 meses, passei um ano, Olha só. né, prestando esse serviço totalmente voluntário, mas pelo aprendizado, óbvio, isso é uma dica que eu já dou para alguns estudantes, a gente tem que aprender, isso é muito mais importante nesse momento, é o aprendizado do que propriamente o recurso que a empresa pode nos dar. O maior Perfeito. recurso que a empresa pode nos dar, é exatamente ela nos dá espaço para abrir as portas para a gente ter mais conhecimento. Perfeito, excelente. Até porque o Sebrae É uma é escola, uma né? escola, é isso que eu ia dizer, é exatamente uma escola em que você, embora não esteja sendo remunerado, você observa que o que ele proporciona a título de conhecimento, de desafios, é bem rico É bem nisso, né? rico. E assim, eu me identifiquei tanto com a missão do Sebrae, porque qual é a missão do Sebrae? É ajudar os pequenos, né, e médios empreendedores a se desenvolver, a gerenciar melhor o seu negócio. Também tem a seara do empreendedorismo, que é uma área que eu gosto muito, que eu me identifiquei muito e que cabe muito nessa questão da gestão das pessoas. E aí eu fui adentrando, fiquei um ano como estagiária e depois fiquei 10 anos atuando no RH, aliás, 7 anos no RH e fui convidada para ir para o treinamento, exatamente para acompanhar e trabalhar com a equipe do Empretec, que é um dos melhores seminários de desenvolvimento de comportamentos empreendedores que o Ceará tem, aliás, no Brasil, que é um seminário da ONU que é dado pelo Sebrae. Então, eu fui para a área de treinamento, saí do RH, fiquei 3 anos lá, e aí depois, completou esse ciclo de 10 anos, eu pedi para sair, assim, mas muito numa boa, e até hoje mantenho uma ótima relação com o Sebrae. E aí fui cuidar de um projeto meu pessoal, que foi a abertura da minha consultoria e tal, mas só fiquei um ano e pouco, assim, livre, né? Solta, sem sobrenome organizacional. Entendi. Aí a Enid já me chamou e eu fui para a gestão, a princípio, gestão de recursos humanos à prática eventos, e estou lá até hoje abraçando essas duas causas, a gestão dos recursos humanos, que é uma empresa pequena, e eu também faço a gestão administrativa e financeira. E na pandemia, eu comecei a me incomodar assim com a falta de educação das pessoas com relação ao financeiro, assim, objetivamente, né, Hum. focado no financeiro. Porque eu via muitas pessoas endividadas, muitas pessoas quebrando, muitas pessoas com sofrimento, uma angústia muito grande, né? Isso é da minha área. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais. Como é que eu posso ajudar essas pessoas, né? Lares são desfeitos por falta de educação financeira, né? Casais se separam, pessoas se matam literalmente porque quebraram seus negócios, porque não souberam administrar, porque faliram, porque fracassaram. Isso tudo, gente, é a falta de uma boa educação financeira. Embora nas escolas, nós, na nossa geração, a minha e a sua, nós não tivemos acesso, né? Por isso que eu digo Verdade. que isso é uma coisa muito empírica minha. Eu fui aprendendo com, talvez com meus pais, alguma coisa ali, e fui construindo. Meu pai era muito controlado, então eu fui construindo essa educação muito empiricamente. Eu não tive um professor, né, nessa, mas eu, como disse, eu sempre fui muito controlada, gostei muito de controlar as minhas finanças. E acabo dando pitaco nas dos outros, né? Então foi aí que começou o meu projeto do canal Te Orientes. Tem Sim. um canal há 6 meses, é um canal muito pequeno, mas assim, o meu objetivo é exatamente ajudar as pessoas, sobretudo os jovens, com essa seara da educação financeira. Entendi. Assim, a gente vai já chegar no Te Orientes, que ele é um projeto belíssimo. Eu tenho acompanhado alguns dos canais, sigo lá, já sou inscrito no canal. Mas, assim, da saída do Sebrae para a chegada na Prática Eventos, já foi enxergando. Na Prática Eventos já está há quanto tempo? Eu estou na prática desde 2011, ou seja, 12 ou 13 anos já. 12, 13 anos, né? A Prática Eventos é a maior referência no Brasil a título de eventos que envolve essa parte corporativa, Isso. né? Feiras, Feiras, congressos, né? congressos, e aí a Inclusive, gente. desculpe, ela é a única empresa do Ceará, né, que ela produz os seus próprios eventos, ou seja, além de organizar o evento do cliente, nós também produzimos os nossos próprios eventos a despeito dos gestores públicos e da Expolog no final do ano, que você Perfeito. conhece. Inclusive, agora, o próximo evento é o Seminário de Seminário Prefeitos. dos Prefeitos, né, que vai acontecer no Centro de Eventos, que é um grande evento. Essa edição já vai para lá já qual é a É a edição?
décima primeira edição, décima primeira ou décima segunda, não Que já estou bem certo. são muito, é 12 muito anos de tempo, trabalho, né? 12 anos de trabalho, esse evento é um sucesso, ele acontece anualmente e, por incrível que pareça, cada ano cresce cada vez mais. Não só o Seminário dos Prefeitos, mas também a Expolog também, que é outra referência muito boa para quem, para esse Movimento, né? universo de logística, né? Que envolve uma série de setores dentro de um único evento, na é verdade? Isso, aí, é como se fosse, a gente diz que tem 7 eventos acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem um seminário internacional, tem um seminário agro, tinha um seminário para jovem, agora temos um seminário de inovação, temos um hackathon, que é uma espécie de maratona, né, que é onde os jovens ficam duas noites ali em busca de solução para a logística e para o agronegócio. Esse seminário do agro, ele traz também a parte de exposição de feiras, a gente doa 20 estandes para os pequenos produtores, que trazem as frutas, os ovos da galinha caipira, aquele queijinho fresco produzido lá no interior. É assim, é tanta coisa bacana. Vocês precisam ir lá e assistir e ver tudo de perto. Eu tive bem rápido na última edição, mas dessa vez com certeza irei com mais calma para ver os detalhes lá do evento, que eu acho muito legal. Bom, então vamos lá. Lembrando para você que está acompanhando a gente, todos esses links você vai encontrar na descrição desse vídeo para que você conheça toda a trajetória, né, o Instagram da Prática, o Instagram da Dona Edna, para você ir lá e conhecer, e do projeto que é o Te Orientes, que é o que a gente vai conversar agora. Ela já deu alguns spoilers aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Me fala um pouquinho desse projeto. Como é que você olhou assim, esse projeto aqui, eu acho que cabe com aquilo que eu me identifico. Sim. É mais ou menos isso? Assim, como eu estava falando, eu sempre me identifiquei muito com essa seara dos controles financeiros e sempre fui uma pessoa autodidata, gosto de estudar, de ler sobre assuntos que eu reputo que eu gosto. Então, assim, tem alguns autores que eu gosto muito, como Gustavo Cerbasi, né? Ele tem muitos livros que me ajudam muito a entender digamos assim, a praticar melhor essa questão da educação financeira, que nada mais é do que o pilar principal de você saber lidar entre o que eu ganho e o que eu gasto, né? É o controle, né? É a organização financeira. Então, o Te Orientes, ele nasceu da minha visualização de uma sociedade que é muito desorganizada, tem pouca orientação e pouca educação financeira. Como eu estava lhe falando, a gente estava conversando, eu não vejo os pais conversando com os filhos sobre essa questão da educação financeira. E eu tenho um filho de 16 anos, quase 16, é muito difícil. Eu entendo o lado de lá, né? O outro lado, não estou julgando ninguém. Sempre que eu tento conversar, que eu tento instruir, educar, eles fogem. Assim, é muito difícil de você educar, né, financeiramente um jovem, porque a cabeça do jovem é assim: eu posso tudo, eu quero tudo, né? Assim, eles não estão pensando que para você querer aquele celular da moda, aquele tênis da moda, tem que ter um pai e uma mãe que está ali trabalhando, fazendo um controle para tirar aquilo do orçamento e doar para eles aqueles pequenos bens que depois, né, digamos assim, vai ser uma crescente, né? Eu quero agora o iPhone, o tênis, daqui a pouco eu quero o carro. Então, é todo, né, assim, um encaminhamento de gastos que, se não forem bem planejados, bem pensados, eles vão impactar muito no orçamento dos pais. Então, os filhos precisam saber o custo de tudo isso, né? De onde é que vem o dinheiro? Não é que você tem que ser o famoso mão de vaca, né? Mas você tem que explicar, meu filho, minha filha, isso custa dinheiro. E você sabe como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Né? A gente tem que abrir mão de uma série de coisas, às vezes perder noite de sono, qualidade de vida, porque a gente está ali no mercado trabalhando, batalhando para ter uma vida melhor. Então a gente precisa, como pai, como mãe, explicar isso para as crianças. Os jovens não entendem isso. Se não for explicado, trabalhado, conversado, porque existe um tabu, amigo. A gente tem um tabu, uma resistência de falar sobre dinheiro muito grande. E eu descobri isso recentemente fazendo um curso. É difícil você chegar para um amigo, para um familiar, para a esposa, para o esposo, para os filhos e falar sobre dinheiro. Não é só sobre a facilidade, sobre a dificuldade também, Sim. né? Assim, o dinheiro ele tem que ser tratado. É uma entidade dentro da sua casa e da sua vida. Se você ignorar isso, você vai fazer, você vai praticar uma série de comportamentos que são do descontrole, da falta de educação. Agora, voltando para o foco, eu já dei uma viagem aqui. O Te Orientes, então, nasceu com essa perspectiva, com esse objetivo, com essa pretensão de levar informações sobre a educação financeira, informação sobre investimentos, porque, assim, são vários pilares. Primeiro, você se educa, você se planeja, e depois, quando está tudo controlado, tudo planejado, que tal você começar a investir? Então, o canal ele é pensado assim, primeiro para mostrar que existem caminhos, que existe perspectiva para você ter uma melhoria de vida, mesmo que você seja de baixa renda, que você seja pobre, você pode se planejar, ter uma relação melhor com o seu dinheiro,
gastar melhor os seus recursos. E depois de tudo isso, toda essa seara organizada, aí sim você vai dar o próximo passo, que é tendo uma vida bem organizada, você ir para a seara dos investimentos. Ou seja, a perspectiva do canal é mudar o mindset das pessoas, principalmente dos jovens, De de jovens. pessoas gastadoras para pessoas que têm um equilíbrio nessa gastança. E aí eles se tornem um investidor. O que é um investidor? Não é a pessoa que poupa o dinheiro ou joga debaixo do colchão ou bota num cofrinho, ou até abre uma previdência, porque eu comecei pela previdência. Mas hoje, conhecendo já essa seara dos investimentos como eu conheço, eu não indico mais investimento em previdência. Então, todas essas dicas você encontra no canal. Sim, eu falo muito sobre isso, sabe Legal. assim? Inclusive, eu lancei recentemente um vídeo falando sobre a mágica dos juros compostos. Eu não sei se você conhece, mas assim, existe uma frase que eu acho emblemática essa frase. É do Albert Einstein e é de 1800 bolinha. O que é que o Albert Einstein dizia? Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem sabe, quem conhece, ganha juros compostos. Quem não conhece, quem desconhece, quem ignora, paga. O que é isso? Vou traduzir. Quem conhece juros compostos, investe e ganha os juros sobre juros que os investimentos te trazem. Quem desconhece, compra demais, paga no cartão de crédito, depois na hora de pagar o cartão não consegue, porque não tem o salário, não acompanha o fôlego da gastança. Aí você vai fazer o quê? Pagar o mínimo do cartão. Nesse momento você está pagando juros compostos. Para quem? Para o teu banco, para a tua operadora do cartão, porque no próximo mês você vai receber a surpresa de ter crescido assim exponencialmente aquela tua dívida. Ou seja, você deixou R$ 1.000, rolou a dívida para o mês seguinte, pois aquele R$ 1.000 vai vir pelo menos acrescido de 12%. No mínimo, é de 12% a 16% ao mês. Isso é juro sobre juro. Mês a mês, isso vai crescendo exponencialmente. Então, isso é quem não sabe, quem gasta descontroladamente, quem não tem educação financeira, vai exatamente pagar juros compostos para os bancos e principalmente para quem usa e incorpora o limite do cheque especial no seu salário. Olha, eu fico toda arrepiada. Eu imagino, é assim, o canal então Te Orientes é um canal que você vai encontrar todas essas dicas, uma linguagem prática para que você entenda, para que o jovem entenda de fato, né? Aqui na descrição do vídeo você vai dar uma olhadinha, ela já explanou aqui alguma coisa sobre os desafios que é, né, de você fazer parte desse mundo, né, dessa seara propriamente dita, que a gente sabe da importância dessa orientação, né, dessas informações, o quão elas são ricas e elas podem facilitar para a gente. Lembrando para você que a gente está aqui no Perspectiva Podcast, aqui na agência BCK Digital, a gente está sempre trazendo aqui um episódio diferente, sempre trazendo conhecimento para que você conheça de fato toda, né, a jornada dos nossos convidados e aquilo de bom que ele traz para todos nós aqui. Mas voltando aqui à nossa conversa, Edna, você falou aqui para a gente sobre esses desafios, né? E os principais desafios para ter esse controle de gastos. Qual é a recomendação, assim, que você daria? Sim, A pessoa se informou, por onde é que eu começo? O que tá. é que eu tenho que fazer? Eu acho assim, o primeiro passo, né? Vamos falar, eu estou aqui no zero, estou aqui naquele patamar zero, estou partindo para o primeiro passo. Procure informação. Amigo, tem tanta informação interessante nesses canais, nos livros. Como eu falei, Gustavo Cerbasi, que é um autor que eu reputo como um cara muito bom, ele tem vários livros. A Riqueza da Vida Simples é um livro que dá muitos ensinamentos. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é outro livro para casais assim que dá muitas dicas, muitas informações relevantes nessa seara. Agora vamos para um passo a passo, né? Assim, se você não tem educação nenhuma, que nas escolas, não sei se você já sabe, desde 2002 elas já são obrigadas a dar a matéria Educação Financeira para as crianças, do ensino fundamental, de quinta ao nono ano. Olha só. Então, as crianças já estão sendo, entre aspas, educadas, né? Porque só a escola não dá certo. A gente sabe que os pais, a família tem que abraçar essa causa, senão não vai. Só a escola falando, ele chega a ver a TV, compra isso, compra aquilo, e em todos os canais, né? A gente é exposto o tempo inteiro a propaganda das mais diversas te mandando comprar algo, né? Então, as crianças ficam muito excitadas com isso, elas acham que tudo podem. Se os pais não disserem, não explicarem a questão da importância dos gastos controlados, né? Então, voltando, o passo a passo seria, primeiro passo, eu estou aqui na estaca zero, buscar informação. Tem informações das mais diversas em livros, canais, em todos os lugares. Depois, com essas informações, converse com sua família, converse com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, fale sobre dinheiro.
Fale sobre as limitações do seu salário. Ah, Edna, mas o meu salário é muito limitado. Como é que você quer que eu me planeje, né? Então vamos lá. Se você não tem a perspectiva de ter um aumento salarial, por que não fazer uma renda extra? No meu canal, todas as quartas-feiras, eu falo sobre oportunidades de renda extra no mercado. Das mais diversas. Se você é jovem, faça renda extra como recepcionista de eventos, procure a prática eventos. Se você é jovem, não gosta dessa exposição de atendimento, vai para uma área que seja mais discreta, faz um trabalho com marketing digital na sua área, né? Assim, Sim. se você é um rapaz e quer e gosta da noite, quer estar nos bares, vai ser barman, vai ser aprendiz de garçom, né? Assim, ou então vai fazer um trabalho voluntário, aprende alguma coisa e depois vai para o mercado. Mas você pode sim fazer renda extra, você deve, porque muitas vezes a maior dificuldade é você olhar para dentro de casa, você olhar para a sua conta e dizer, ah, mas estou no vermelho, eu não consigo me planejar. Ou então estou endividado, não consigo sair das dívidas. Faça um planejamento, peça ajuda à sua família, faça um planejamento, se livre das dívidas, porque a premissa básica da educação financeira é primeiro você conhecer, depois você controlar, né, o que você ganha, se está em acordo com o que você gasta. Você pode estar gastando muito mais do que você ganha, então controle, conheça, revise isso, e depois você passa a ter muito mais controle e domínio, porque a gente só controla aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, né? Isso. E aí, tendo esse domínio, a gente pode ir dando os próximos passos. Eu vou estudando, eu vou aprendendo, eu vou negociando com a minha família, que às vezes o pai ou a mãe é controlada, mas o outro cônjuge não é. O filho fica, né, o tempo todo pedindo para vamos ali, vamos gastar, vamos comer fora, que adoram iFoods. É. Então, assim, tem todo um contexto na atualidade que ele te puxa para os gastos, né? Pelo meu filho, a gente comia iFood todo dia. Mas digo, meu filho, além de não ser saudável para a nossa saúde, não é saudável para o meu bolso. Então, assim, a gente tem que falar, a gente tem que tratar. Ah, mas é muito chato ficar dando não e não sei o quê. A educação, ela também é feita com limites, ela também é feita com nãos, para exatamente haver toda uma contextualização das situações que a gente vive, né? Exatamente. E baseado nisso vem as consequências, né? Com E você certeza. pontuou algumas aqui em off para mim, eu queria que você pontuasse também as consequências de quando não se tem o básico Da educação da financeira. educação financeira. A gente começa a perceber que há todo um descontrole, né? Às vezes em casais, né? Casais que se separam, por exemplo, Hum. porque um gostaria de comprar o seu apartamento, a sua casa própria, estava ali juntando honestamente e não achou justo estar do lado de uma pessoa que não estava caminhando para o mesmo aspecto, para o mesmo foco. Ou seja, um tem um mindset gastador e o outro é aquele planejador, que economiza, que tem sonho, que tem metas. Então, nesse caso, apesar de ter metas traçadas, um não honra, né? Então o outro vai começando a se, digamos assim, a se desvencilhar daquela relação e se desfazer, porque ela vê que juntos não vai chegar a lugar nenhum. Então, essa parte da seara da educação financeira, ela é tão importante, eu vejo, que ela realmente comete separação de casais, brigas de família, né? Assim, avós que ficam lá, pegam a aposentadoria, entregam para os filhos, para os netos, eles gastam tudo, fica tudo descontrolado, né? Assim, pessoas à beira de passar fome, porque não tem um controle, não tem, né, assim, um jogo honesto dessa questão da seara, da habilidade de lidar com o dinheiro. Há pessoas que se matam, né? Sabe, que, às vezes empresários que faliram seus negócios porque gastaram muito mais do que ganhavam. Eu estou lendo um livro muito interessante, que é A Psicologia Financeira. Morgan Housel é um autor americano. Esse livro já vendeu, amigo, 4 milhões de cópias. É muito interessante. Tem aí no Amazon, certo? Não estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda. Estou apenas dizendo que é um livro super interessante. Lá ele conta a história de duas pessoas, dois mindset. Veja você. Um cara, ele era jardineiro e depois foi ser frentista. Muito simples, morava no interior de Vermont, uma cidade lá nos Estados Unidos. Esse cara, ao morrer, ele deixou 8 milhões de dólares. Não é de reais, de dólares. E aí esses 8 milhões ficou para a família e para a igreja. Aí ele faz um comparativo com um bilionário que ele atendia. Esse bilionário, ele simplesmente dava muitas festas, tinha mansões e mansões e gastava dinheiro como se o dinheiro nunca fosse acabar. Na crise dos subprimes que aconteceram em 2008, 2009 nos Estados Unidos, esse cara que era um investidor da bolsa imobiliário também muito grande, ele perdeu toda a fortuna e ficou sem dinheiro. E aí, assim, esse de Vermont, o jardineiro, que depois foi ser frentista, muito pobre, esse cara morreu milionário. E o outro ainda é vivo, é um senhor, mas está totalmente quebrado. Olha só. Então, assim, são duas mentes, né? O cara que teve acesso à educação, acesso a muito dinheiro, não se preocupou em ter o mínimo de educação e controle.
Esse E descontrole, o outro, que tinha uma origem muito humilde, que vivia com muito controle, com muito ali dentro das regras, né? Final da vida teve um, digamos assim, totalmente, são dois desfechos de vida totalmente, completamente diferentes. verdade, viu? Bom, para você que está nos acompanhando aqui, eu estou com a Edna Câmara, certo? Ela é autora do projeto Te Orientes, certo? Que é um projeto lindíssimo que ela iniciou agora recentemente. Aliás, recentemente não, já está com alguns Seis meses, meses. 6 meses, né? Há 6 meses o canal está no ar, está lá sempre com uma dica interessante, certo? Para você que precisa de um acompanhamento, que quer se inteirar, principalmente você jovem, né? Que o público dela, assim, todo mundo consegue se conectar com a comunicação que ela propõe lá no canal, mas você que é jovem vai ter aí um direcionamento, vai ter uma visão bem melhor, porque a linguagem é bem prática de fato, certo? Lembrando que toda semana a gente tem aqui um episódio diferente aqui do Perspectiva Podcast, e você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube também, aonde na descrição desse vídeo você vai encontrar o canal do Te Orientes, certo? Com a Edna Câmara, lá você vai ter uma série de dicas. Eu estive observando aqui que a gente sabe que tem alguns históricos de pessoas que não se deram muito bem por falta de informação, mas tem aquelas pessoas que se destacaram, que buscaram essa informação, e eu queria que você narrasse para a gente aqui algumas pessoas que se destacaram, históricos de sucesso, de pessoas que conseguiram de fato ter essa relação com o financeiro de Uma forma, relação. né, interessante. Tá. Eu adoro esses cases, sabe? Eles me inspiram, sabe, Hamilton? Aqui no Brasil, eu vou te falar de um que é muito emblemático. Olhe, eu fico encantada. Se chama Luiz Barsi. Ele é o maior investidor, pessoa física da Bolsa, tá? Ibovespa, Bolsa Brasileira. Esse cara, ele tem 70 e poucos anos e ele era simplesmente engraxate. Pois, em 2022, ele já ganhava mais de 1 milhão, acho que é 1.146.000 para ser mais específico, por dia em dividendos da Bolsa. Ele investe desde novinho. Ele era engraxate, veja bem, ele era engraxate. Porque a pessoa pode estar pensando, não, só investe na Bolsa quem pode. Não, eu acabei de contar o caso de Vermont, do cara que era frentista e morreu com 8 milhões de dólares na conta. Simplesmente todo mês ele ia lá e investia no Tesouro Direto, lá da cidade dele, do país dele. Sim. E o Bassi, ele também tem uma origem muito parecida com esse rapaz de Vermont. Ele é um senhor já. E eu vi uma história que me surpreendeu muito ligada a ele. A filha dele deu entrevista, a Luiz Bassi, que é uma investidora da Bolsa, uma menina aí muito preparada, ela inclusive está com um curso aí, é uma pós-graduação ensinando as pessoas a investirem na Bolsa. E ela contando que ela soube que o pai era milionário quando ela o viu na capa de uma revista, indo para a faculdade de ônibus. Ela descia na parada, tinha lá uma banca, e ela viu a foto do pai junto de outros milionários da foto lá, do Brasil. Então, Bassi estava numa foto, capa da revista, milionários brasileiros. Ela, o quê? Pegou a revista, comprou, levou para casa. Pai, como é que você faz um negócio desse? Eu, na faculdade, sempre andei de ônibus. Aí eu fico, meu Deus, como a gente fica, né, dando um passo à frente, né, querendo proteger nossos filhos, a gente pensa logo na violência e tudo mais, mas dá carona demais, paga Uber demais, enquanto a filha do maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, anda de ônibus, ou andava, né, pelo menos até aquela época, isso já foi há uns 2, 3 anos atrás, mas isso é uma história muito bonita, muito surpreendente. Ele anda de passar um carro antigo, né? Não um carro velho, pode ser um carro muito conservado, então não vou dizer um carro velho, é um carro antigo, né? Mas ele diz que está totalmente de acordo com os princípios dele. Ou seja, isso vai muito, como o Gustavo Cerbasi fala no livro, A Riqueza da Vida Simples, que eu tinha falado antes. Nesse livro ele fala que você deve viver um passo atrás do que você pode. O que é isso? Se eu ganho R$ 5.000, por que eu vou gastar 5.500? É falta de educação financeira, é falta de controle. Eu tenho que gastar 4.500. Para que eu quero esses 1.000 que vão sobrar? Exatamente para eu colocar numa reserva de emergência. Porque no dia que meu carro quebrar, no dia que eu tiver uma doença, que eu tiver que me afastar, ou no dia que porventura eu for infelizmente demitido, eu tenho uma reserva de dinheiro para que isso me contextualize, me sustente a mim e a minha família durante até 6 meses. Então, é isso que as pessoas que
os grandes educadores financeiros dizem, você tem que ter uma reserva de emergência para você dormir em paz. É como se fosse o teu colchão financeiro. E aí eles dizem o seguinte, você tem que ter essa reserva de 3 a 6 meses se você for um empregado, ou de 6 meses a 1 ano se você for um autônomo, profissional liberal, né, um dono de uma lojinha, um pequeno empreendedor, para exatamente você ter, porque aí você corre mais risco. Você é autônomo nesse país, né? Você tem o seu negocinho próprio ali, você é um pequeno empreendedor, você tem que ter uma reserva maior. Se eu sou um empregado, se eu sou uma pessoa que tem uma carteira assinada, não, já corro menos risco. Mas essa pessoa, o indicado é ter de 3 a 6 meses de reserva daquilo que é o seu custo de vida, não é o seu salário, né? Porque às vezes eu ganho 5, mas eu só gasto 4. Então, é do meu custo de vida. Se eu gasto 4, meu custo de vida é 4. Então, eu teria que ter de 3 a 6 vezes aquele meu custo de vida guardado nessa reserva. E aí, os ativos para reserva de emergência, você pode usar renda fixa, tesouro direto, né, os CDBs dos bancos, que te pagam até 100% da Selic. Você pode utilizar um CRI, um CRA, que são ativos da renda fixa que não te cobram imposto de renda, isso é muito importante, porque o Tesouro cobra imposto de renda, taxa da B3, uma série de taxas. Também tem um vídeo no canal falando sobre isso. Como começar a investir, né? Assim, como se pode ganhar os juros compostos em vez de pagar juros compostos. Todo esse mindset, né? Assim, eu sempre trago ao sábado um vídeo mais maduro, com a faixa etária mais madura, falando dessa seara da educação financeira. E às quartas-feiras eu trago um vídeo sobre dicas para jovens, para pessoas que estão precisando melhorar a renda. Exatamente, é isso aí, ó. A relação saudável com o dinheiro é um tipo de comportamento que as pessoas devem ter, Isso. né? E o que é que você considera isso uma relação saudável? Porque, veja bem, a gente sabe e precisa tomar alguns cuidados, mas a gente sabe também que essa relação saudável como é que se diz? Ele está desenhado já. E o que é que você considera isso, uma relação saudável com o dinheiro? Hamilton, a premissa básica, não tem para onde correr. É gastar menos do que você ganha. Essa é a premissa básica. Ah, eu estou gastando menos? Então você já está, digamos assim, você já aprendeu o ABC da educação financeira. Gastou menos, está sobrando? Aí você vai começar a se instruir, a se educar para entrar na parte dos investimentos, que é fundamental, como eu falei, ter uma reserva de emergência. Ah, mas você estava falando do Barça que ele investe na bolsa. Sim, isso aí é uma outra etapa da sua vida. Isso se chama reserva de oportunidade. A reserva de emergência, ela é para te salvar no momento de aperto. A reserva de oportunidade é para você ter um dinheiro para você comprar um carro quando o carro está barato, o carro do meu sonho, você tem a reserva de oportunidade. Então, pronto, em vez de você pegar um empréstimo para o banco e pagar um caminhão de juros compostos para o banco, você pega a sua reserva de oportunidade e compra aquele carro dos seus sonhos. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, mas o ideal é que se fosse assim. Todo grande gasto, ele deve ser planejado. Se ele não for planejado, bem planejado, ele pode exatamente lá na frente te gerar um grande problema, que é o quê? Uma dívida não esperada, uma dívida inesperada. Essa dívida inesperada você vai fazer o quê? Você vai pedir um empréstimo no banco para pagar um financiamento? Você está entendendo? Você está pagando aqui juros compostos para o banco do financiamento do seu apartamento que você comprou. Aí você perdeu o emprego. Eu estou aqui pintando, gente, um cenário bem ruim, tá? Para quem não tem educação financeira. Aí você está lá, com corda no pescoço, toma ou não toma o apartamento ou o seu carro, aquele bem que você comprou, o que é que você vai fazer? Tão desesperado, você vai recorrer às entidades financeiras, Sim, aos bancos. verdade. O que é que o banco vai fazer? Ele vai te empurrar um caminhão de juros compostos para você pagar. Ainda mais. Aí você está pagando aqui, ó, você está pagando aqui a parcela, né, do bem que você comprou, e agora você vai ter a parcela do empréstimo. Olha que situação. Isso, para você ter uma ideia, eu estava pesquisando, 78% dos brasileiros têm ou têm alguma dívida ou já estão com o nome no Serasa. Olha só. É muito grave, É, muito grave. exatamente. Então não tem outra saída, tem que realmente se informar. E ó, eu soube recentemente, preciso até me informar melhor, mas o que é que o governo Lula liberou? Veja a armadilha para quem não tem educação financeira, que é a grande parcela da população. Ninguém tem educação financeira. E aí isso parece que foi assim uma dádiva de Deus, né? O governo assistencialista liberou o empréstimo consignado para os assistidos da Bolsa Família e para os aposentados, que são duas classes de pessoas que não têm renda. O aposentado, qual é a renda que ele tem? Uma renda de sobrevivência da Previdência privada ou da Previdência Pública dele.
E o assistenciado, o assistente, a pessoa que está recebendo a assistência do governo, né? O assistido pela Bolsa Família, que é que ele tem de renda. A princípio, ele não tem nenhuma, porque ele não pode ter carteira assinada. Então, ele faz bico ou ele não tem nenhuma renda. Ele está vivendo completamente daquela ajuda que o governo está dando. Então, você está criando um exército de pessoas que não correm atrás, que não empreendem, que não buscam, não traçam metas e que não vão chegar a lugar nenhum, porque eu estou recebendo sem nenhuma contrapartida social, a educação dos meus filhos. Eu não tenho nenhuma contrapartida a prestar com esse governo, com essa sociedade que está. E quem está pagando a Bolsa Família não é o governo Lula, é toda uma sociedade, né, que está lá depositando seus impostos e indo para aquela direção. Então, você está criando uma sociedade de assistenciados pelo governo, de um lado, e de outro, pessoas que ainda assim, sem ter renda, têm acesso ao crédito. Como é que eu vou pagar? Aí você está criando um problema para o banco público. No momento em que ele faz um empréstimo a uma pessoa de baixa renda, ele vai criar uma carteira no vermelho. Porque se o próximo governo tirar o Bolsa Família, essa pessoa pegou um empréstimo para pagar com os R$ 600 do Bolsa Família. O outro governo vem e cobra. Como é que ela vai pagar esse empréstimo? Você está vendo que é uma coisa feita para não dar certo? Verdade. É uma coisa totalmente sem. Você não sabe onde vai chegar essa situação. Mas não vai chegar em lugar bom, né? A única saída mesmo realmente é se informar sobre esse processo de adaptações e essas mudanças. A gente tem que ficar atento, então, principalmente para quem faz algum investimento ou precisa desse apoio, digamos assim, a título de conhecimento mesmo Uhum. financeiro, né? Sim. É porque isso está sempre acontecendo, alguma coisa muda sempre, né? E essas mudanças elas impactam também, né? Quando a pessoa não está muito bem assim, ela não é bem tão esclarecida no assunto. Não tem conhecimento, Mas, não está enxergando a armadilha que ela está, sim, digamos, se inserindo. isso. A saída é buscar informação, né? E assim, a informação, como eu estava lhe falando, chega uma informação dessa para uma pessoa, para um aposentado. Ah, agora eu tenho acesso aos consignados. Então, corre para o banco e vai pegar o empréstimo. Ela não se planejou para aquilo, ela não sabe nem para que ela quer aquele dinheiro. Muitas vezes vai entregar para um neto que vai comprar um celular. Sim. Pegou R$ 1.000 lá do consignado, só que no próximo mês, no próximo trimestre, aquele dinheiro vai começar a sair da folha da aposentadoria dele ou dela, né? Então, assim, foi planejado aquilo ali? Então, as pessoas têm que começar a dar uma olhada melhor para essas situações, porque às vezes elas aparecem como um grande presente, né? Ah, o aposentado agora vai ter acesso ao empréstimo. Empréstimo? Aposentado pegar empréstimo para quê? Ele está precisando? Ou é só para gastar em coisas supérfluas e que depois vai vir como um processo ruim para a vida dele? Ele vai ter que pagar. Se ele não pagar, o banco vai ficar com a carteira lá no vermelho, que é uma outra situação ruim também, né? Então, sim, é uma situação que Se correr, o ninguém. bicho pega. A falta de educação financeira. Então, a gente tem uma série de. A gente começa a estudar, a olhar, né? A gente começa a enxergar um leque de problemas pela falta de educação financeira. É isso. Esse é o programa Backstage. A gente está aqui, né, com a dona Edna Câmara, tá? Ela tem esse projeto Te Orientes que está sempre, que está no canal do YouTube, que tem as publicações acontecem em dois momentos, no sábado E na quarta? e na quarta-feira. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar qual é o horário. Não tem um horário certo? O sábado, geralmente, ali pro final da tarde Final da tarde tem e a sempre quarta à noite, às um, 20 horas, 21 horas. Perfeito. Tem sempre um episódio novo lá para você ir lá conhecer as dicas, né? As Sim, orientações que a dona Edna passa lá para você, para quem quer ter essa orientação financeira. Você jovem, principalmente, que sim. precisa dessa orientação, vai lá se antenar no que está acontecendo, que de fato é isso que você precisa fazer assim. Para ontem, tá? Dona Edna, é o seguinte, tem alguma coisa que você queria acrescentar, além das dicas de livro, Uhum. que vai ser muito importante você passar para a gente aqui essas dicas de livro. Tinha alguma coisa que você queria acrescentar nesse episódio de hoje aqui para a gente que não foi dito aqui? Olha, acho que assim, acrescentar, eu fico sempre sendo redundante, porque eu queria muito que as pessoas começassem a olhar mais para essa situação da educação financeira, né? Assim, meu sonho é ainda ver uma sociedade, principalmente os jovens, tendo um mindset um pouco mais diferente. Porque é só você começar a pensar diferente? Não. Você tem que, muitas vezes, ver exemplo dentro de casa. E os pais não têm essa educação financeira. Então, que haja um processo inverso, né? Minha luta é já pelo um processo inverso. Que os jovens que estão tendo educação acesso a mais educação
nas escolas, na sociedade em geral, nesses canais do YouTube, que é uma maravilha, Sim. né? E livros que a gente tem, livros baratos, o livro do Gustavo Cerbasi é R$ 25, R$ 30. Então, assim, não é pela desculpa de não ter dinheiro para comprar um livro. Se você tem dinheiro para comprar uma cerveja, você também tem dinheiro para comprar um livro. Verdade. É só a mudança de mindset. O que é que eu digo para o jovem? O que é que eu diria nesse momento, assim, de conselho? Queira ser dono da Apple e não querer o iPhone. Em vez de querer um iPhone, em vez de pedir o iPhone para seu pai, para sua mãe, peça para comprar as ações da Apple, porque você vai ter muito mais lucro a longo prazo. Se você mudar o mindset, em vez de querer o telefone da moda, o tênis da moda, né? Você pedir a eles para te dar ações dessas empresas, olha, meu amigo, você vai ter muito mais lucro no futuro. Com certeza. Então, agora para finalizar, eu queria que, olhando agora para essa câmera, faz um convite para as pessoas irem lá, conhecer o Te Orientes, o canal do YouTube. Eu já vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Agora você pode fazer um convite direto, já fazendo, vendendo seu peixe, digamos Já assim. vendendo meu peixe. Pronto. Gente, você que é jovem, que é adulto jovem, assim, e que está precisando ou que está em busca, né, dessa questão de aprender mais sobre a seara da educação financeira, dos controles de gastos, de fazer renda extra e principalmente de se tornar uma pessoa que tenha mais conhecimento nessa seara e também que passe a controlar suas dívidas e juntar dinheiro para investir na sua reserva de emergência e na sua reserva de oportunidade, eu te convido a dar uma passada no canal, se inscrever, curtir os vídeos, assista o vídeo até o final. Veja quantos vídeos, ó, só de dica nas quartas-feiras, amigo, eu acho que eu já tenho uns 20 vídeos com 3 dicas. Então, tem uns 60 dicas lá das mais diversas. Aquelas dicas que são mais fáceis, aquelas que são mais complexas, aquelas que você não precisa saber nada, aquelas que você precisa estudar. Tem dica para todos os gostos e perfis. Não importa. Perfeito, então, bom, quero agradecer demais a gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente, trazer essas dicas, Um foi prazer. enriquecedor demais, tá certo? E lembrando para você, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar aí o link do canal da, vamos Te divulgar Orientes. o Te Orientes Eu e tenho o Instagram Te Orientes. Se quiserem ah, me seguir no Te Orientes, eu posto muito menos coisas no Instagram, né? Muito menos conteúdo lá. Mas toda semana, como eu disse, posto lá no canal do YouTube. Então, eu tenho o canal e tenho o Instagram também. E tenho o meu Instagram pessoal, edna.câmara. perfeito. Ó, lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, vai lá, deixa nos comentários, ou no vídeo ou no Instagram, que ela vai responder, eu tenho certeza. Com certeza. Podem assistir os vídeos, deixar perguntas. Eu não vou, assim, em nenhum momento deixar de responder. Vou ter a maior atenção, o maior carinho, principalmente se forem dicas pertinentes à seara da educação financeira. Se eu puder lhe ajudar, lhe indicar, eu preciso fazer uma renda extra, não sei por onde começar, quer vir para o mercado de eventos, ser recepcionista, quer fazer um trabalho mais focado, ser tradutor, por exemplo. A gente está sempre em busca de jovens, de pessoas que prestam esse tipo de serviço, e a gente tem como lhe absorver para um serviço temporário nos nossos eventos. Perfeito, então. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. E a gente volta, então, num próximo episódio, trazendo muito mais para você, tá certo? Eu fico por aqui e o nosso próximo encontro é na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.